Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a tua serva, nós abrimos para receber a tua palavra, nós queremos receber, a tua palavra, coração aberto. Fala conosco, ministra sobre nós, que o teu nome seja glorificado, que nós possamos aprender com esse ensino e também pôr em prática. Em nome de Jesus, mexa com a nossa estrutura para que nós possamos ser abençoados e cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Amém. O duro é que eu que te ajudei ela a pôr, irmão. Se eu soubesse que era fazer isso aí, eu não tinha... Estou brincando. Aleluia. Vira para quem está do seu lado, a mulher que está do seu lado, e fala assim: não deixe de ir. Vai ser tremendo. Aleluia. Quantos querem ouvir um pouco da palavra de Deus e serem edificados nessa noite? Diga amém. Espera aí, gente, que eu desliguei em vez de ligar. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. O que o Brasil precisa? Pessoal da manhã, por favor, se controla, que estava aqui de manhã. O que o Brasil precisa? Vai, pode falar. Então, para ficar mais fácil, vira para quem está do seu lado e fala do que o Brasil precisa. Fala algumas coisas que você acha. O Brasil precisa de Jesus. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus, Jesus, só vai vir, o reino dele sobre o Brasil só será estabelecido através da igreja. Então, do que o Brasil precisa? Vamos dar uma olhadinha. Do que o Brasil precisa? Do que o Brasil precisa? Porque só se a igreja se levantar, o reino de Deus, esse reino que você disse que o Brasil precisa, é estabelecido no Brasil. Se a igreja não se levanta, o reino não é estabelecido. Então, do que o Brasil precisa? Então, nós vamos fazer uma dinâmica aqui agora. Aqui, agora. Era melhor só isso, né? Quando eu falar aqui, quando eu falar do que o Brasil precisa, você vai dar a resposta que a igreja se levante se colocando de pé, ok? Do que o Brasil precisa? Ótimo, mas essa igreja dá uma resposta muito, Eu esperava que algumas pessoas ficassem sentadas. Talvez porque estava com um caderno na mão, anotando já. Talvez porque está com uma criança no colo. E aí, tipo assim, não vou levantar não, eu estou entendendo. E eu esperava usar isso, mas todo mundo levantou, mas eu vou usar. Vamos supor que acontecesse que você não pudesse levantar por causa de algumas coisas que te trariam desconforto. A igreja no Brasil se sente exatamente assim, cômoda, confortável, e não tem se levantado para algumas coisas que nós vamos entender hoje que ela precisa se levantar. Porque levantar fala de ação, sim ou não? A igreja precisa agir e não ficar numa situação cômoda. Por que cômoda? Porque aqui ainda nós não morremos por causa de Cristo, não é verdade? Ninguém põe fogo na sua casa porque você serve a Cristo. Ninguém mata a sua família se você não negar Jesus, não é? Sim ou não? Sim. Então a igreja no Brasil se encontra numa situação cômoda. Mas o Senhor quer que o seu reino seja estabelecido nessa nação. E Ele está perguntando para você, igreja, se você quer se pôr de pé. Do que o Brasil precisa? Aplauda o Senhor por isso. Então vamos lá. Isso vai valer durante toda a palavra, ok? Ai, pastora, desse jeito, faz tempo que eu não faço ginástica. É hoje, irmã, que você sai daqui malhada. Vai valer durante toda a palavra. Toda a palavra, na hora que eu perguntar do que o Brasil precisa, você responde se levantando, ok? Ai, que chato, lá vem ela. Por quê? Irmão, para que esse espírito chatice, sai de você, em nome de Jesus. Porque eu quero justamente provocar essa sensação em você. Para a igreja se levantar, ela tem que sair do comodismo. E é exatamente isso que a igreja faz. O pastor prega, ela se levanta,
E ela vai para a segunda-feira de pé. Quando termina a segunda-feira, ela já está sentada. Lá para quinta-feira, ela está deitada, dormindo. Para ser ressuscitada no outro domingo. Não é? Sim ou não? Então, queridos, é por isso que eu vou fazer isso durante toda a palavra. Todas as vezes que eu perguntar do que o Brasil precisa, você responde se colocando de pé. Para você entender que há um desgaste. Há necessidade de sair do conforto. Há necessidade de sair do comodismo. Há sim uma vontade, mas precisa ter uma ação e não só a vontade. Diga amém. Então vamos começar agora. Todo mundo entendeu o que vai acontecer? Vira quem está do seu lado e diga assim: você vai receber hoje uma indignação santa. Então a igreja precisa se levantar no Brasil primeiro para clamar, para orar. Nós já vimos, o pastor começou agora, há pouco, falando já sobre a necessidade da oração. Sim ou não? Nós já oramos pela cidade, mas eu quero deixar pelo menos um texto, então, aqui. Porque não filmou o que ele falou, Então, vamos lá. 2 Crônicas 6. Mas ele já frisou bem esse princípio, que a igreja precisa se levantar para orar. 2 Crônicas 6, 19. Diz assim: ainda assim, atende a oração do teu servo, o seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo hoje faz na tua presença. O que existe aqui? Um servo de Deus orando ao Senhor, clamando, pedindo por misericórdia. A igreja precisa se levantar e clamar. Olha agora a resposta em 2 Crônicas 7. Uma folhinha aí para frente, 14. Então o servo vai, ele coloca, ele clama, ele pede. E Deus? Vamos lá, e Deus? Claro. Olha lá, versículo 14 do capítulo 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então diga assim: para toda oração há uma resposta. Vira para o seu irmão e fala assim: se você está orando, Deus está respondendo. Então, o que eu quero que você entenda é este princípio. A igreja precisa se levantar para orar porque Deus... Então creia no poder da sua oração. Creia na eficácia da sua oração. Levante, ore, clame, suplique. E o Senhor te responderá. Agora, o que eu faço com uma resposta de Deus? Eu quero te alertar para se levantar para as duas coisas. Quando Deus responde, você anuncia ao povo o que Deus respondeu. Você anuncia ao próximo aquilo que Deus respondeu. E anuncia ao inimigo que tem tentado te afligir aquilo que o teu Deus respondeu. E se ele disse que se o povo se humilhar e clamar e orar e jejuar e se afastar dos maus caminhos, ele ouve e cura a terra. Quando o inimigo chega para sugar a tua terra, para te oprimir, e você está seguindo o princípio, você diz: o meu Deus disse isso em relação à minha súplica. Então o inimigo bata em retirada da terra que o Senhor me deu por herança. Quem está me entendendo, diga amém. Então você vai clamar porque Deus responde. E essa resposta você pode colocar na cara do inimigo e vê-lo fugir de você. Então cutuca o seu irmão e fala assim: a igreja precisa se levantar para orar. Diga amém. Ficou claro esse princípio? Agora tem uma definição. Quando nós nos levantamos para orar, nós precisamos ser movidos de compaixão. A oração eficaz é aquela que sai de dentro. Não é aquela que é falada como se fosse uma reza, mas é aquela que sai do mais profundo do seu ser, sai movida por compaixão, sai com uma intenção correta. Quantos me entendem? E quando Deus responde, você ora com compaixão, com amor. Mas quando Deus responde, você responde ao inimigo a resposta, você fala ao inimigo a resposta de Deus com autoridade.
E aí são declarações de autoridade fazendo o inimigo fugir de você. Quantos querem que o inimigo fuja da nossa terra? Que o espírito de corrupção, de imoralidade fuja de nós, da nossa cidade, da nossa nação. Então, do que o Brasil precisa? Aleluia! Então, o primeiro ponto é que a igreja se levante para clamar ou orar. Amém? Segundo ponto que a igreja precisa se levantar na nação, no Brasil. Nós precisamos nos levantar para deixar um legado a esta geração e às próximas gerações. Um legado moral, ético e espiritual. Vira para quem está do seu lado e diga assim: você precisa se levantar para deixar um legado moral, ético e espiritual. Queridos, isso é mandamento do Senhor e Deus não mudou. Está lá em Deuteronômio 6. E eu vou ler alguns versículos para você. Mas você pode abrir também. 6:1. Esta é a lei. Isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse. Moisés falando para o povo. Para que vocês o cumpram na terra a qual estão indo para herdar, tomar posse. Deste modo, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, quer dizer, o povo de Deus. Assim tudo irá bem com você. Diga aleluia. Verso 4. Ouça, ó Israel, povo de Deus. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame-o. O Senhor, seu Deus, ame-o de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as palavras que eu hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Diga, ensinar com persistência. Para frisar bem, vira para quem tem do seu lado e diga, ensinar com persistência. Converse sobre esta lei, sobre esta palavra. Quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos teus braços, prenda-as na tua testa, escreve nos batentes das tuas portas e em teus portões. Agora verso 20. No futuro, quando os teus filhos lhe perguntarem o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês, vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor Deus nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais, maravilhas grandiosas, terríveis contra o Egito e contra todo o faraó e sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida. Então, Deus deixou claro, falando para Moisés avisar o povo, que eles precisavam falar para os seus filhos e os filhos dos seus filhos sobre quem Deus é, o que Deus fez, como amá-lo e como servi-lo. Sim ou não? Isto, ele disse de geração em geração. Abre Salmos 78. Enquanto você abre, repita assim: Deus não mudou. A ordem continua. Salmos 78, verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou o estatuto para Jacó, e Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados. Está falando aqui, olha, ele ordenou a Moisés, e Moisés ordenou aos nossos antepassados.
que as ensinassem aos nossos filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Diga, de geração em geração. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos, obedecerão os seus mandamentos. E a palavra do Senhor diz no texto que nós lemos lá em Deuteronômio: e tudo lhe irá bem. Quem quer o bem da sua família? Ensine os seus filhos quem é Deus, o que Ele fez, como amá-lo e como servi-lo. Esse é o objetivo. Nós precisamos e temos o dever de transferirmos um legado moral, ético e principalmente espiritual. A nossa geração significa as pessoas que te cercam e as gerações que estão vindo, de jovens, adolescentes e crianças. Diga amém. Agora eu pergunto, a igreja tem falhado em transferir o legado, sim ou não? Você tem ensinado as pessoas ao seu redor, os seus amigos, principalmente, pais, os seus filhos, com persistência. Diga persistência. Com persistência, e ensiná-los quem Deus é, o que Ele fez, como amá-lo e como servi-lo. Se não estamos fazendo isso, estamos negligenciando o dever de deixarmos o legado. Só que o que acontece se nós negligenciarmos esse dever? Em Juízes capítulo 2 mostra que Josué ouviu então o que Moisés falou, e ele, toda a sua geração, serviram ao Senhor, falavam sobre os feitos do Senhor. Quer dizer, ele e a sua geração, quando entraram na terra de herança, permaneceram fiéis ao Senhor, mas a próxima geração não permaneceu fiel ao Senhor, porque não conhecia o Senhor deles. Falhou no legado. Quantos entendem? Queridos, é muito sério. Não pense que você vir à igreja, trazer o seu filho à igreja, ou só porque você é um cristão, o seu filho será um gigante cristão. Não. Você precisa ensinar quem Deus é, o que Deus fez, como amá-lo e como servi-lo. É seu dever, é meu dever, é o dever da igreja ensinar esta geração quem Deus é, o que Ele fez, como amá-lo e como servi-lo. Agora eu pergunto, a igreja deste século, deste momento, tem falhado no legado ou não? Tem falhado, e tem falhado muito feio. Muitos pais não confrontam seus filhos, que estão completamente fora dos princípios da palavra. Muitos pais não vivem a própria palavra, porque a passagem do legado não deve ser só por palavras, mas também por palavras. A passagem do legado tem que ser vista através das suas atitudes, da sua conduta, da sua forma de viver. Onde está isso? Abre em Hebreus 13. Hebreus 13. Verso 7, diz assim: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Você quer que essa geração siga a fé cristã e o reino de Deus seja estabelecido nessa terra? Você quer que os seus filhos sigam o caminho do Senhor? Ensine-o com palavras e através da sua vida. Agora eu pergunto, pai, mãe, o seu filho pode imitar a sua vida? Ele pode imitar exatamente quem você é? Ele pode fazer exatamente as coisas que você faz e ele estaria certo? A sua filha, mulher, pode ser exatamente a esposa que você é e ela estaria certa? Aquela esposa rixosa como você é, ela pode imitar essa conduta? Porque não adianta você falar e não viver,
Porque você não transfere legado. Eles precisam observar as suas palavras. Essa geração precisa observar a sua prática, a sua vida, a sua conduta. E imitar a sua fé. Seguir a sua fé. Pai, o seu filho, a sua filha, pode imitar você? Pode abrir o computador e mexer exatamente nos sites que você mexe? Os seus filhos podem conversar nas redes sociais exatamente o que você conversa? Não adianta falar, igreja. É também falar sobre Deus, mas é viver a palavra de Deus que deixará um legado à próxima geração. Eu não tenho filho, essa palavra não é para mim, acho que eu vou dormir. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem uma geração que te cerca. E é sua função deixar o legado. Porque eles não têm quem deixe para eles. Então você se torna líder. Em Hebreus, a palavra é líder, sim ou não? Sim ou não? Então você, jovem, jovens e adolescentes, fiquem de pé, rapidinho. E eu vou perguntar para vocês, só jovens e adolescentes, só eles, hein? Do que a igreja precisa? É uma geração bem enfraquecida, eu vou perguntar de novo. Porque está faltando legado e eu entendo vocês. Do que a igreja precisa? Do que o Brasil precisa? Então agora eu queria que vocês aplaudissem essa geração. Fica de pé, fica de pé. Olha para mim. É responsabilidade sua e Deus vai cobrar de você. É responsabilidade sua e Deus vai cobrar de você. Que você seja alguém que possa deixar um legado na sua geração. Um marco moral, ético e espiritual. Mostrando a tua geração, aonde Deus tem te colocado. Quem Deus é, o que Ele fez pela sua vida. O que Ele, como amá-lo e como servi-lo. É sua função também influenciar a sua própria geração. Diga amém. Cutuca aí o jovem do seu lado e fala assim, se levanta, capaz, se levanta, guria. Nossa, guria da minha época, hein? Bafo o caso. Pode sentar. Forcei, agora mostrei a idade. Vamos lá. Precisamos transmitir um legado mais forte, mais convicto. Seus filhos, seus amigos conhecem a sua história? Para conhecer o Deus da sua história? Ai, não, pastor. Deixa quieto isso, né? Vamos falar só da Bíblia. Queridos, é através da nossa vida. Eles querem um Deus com que eles se conectem. Essa geração quer se conectar com uma força que elas ainda não conhecem. Essa força é Deus. Eles precisam conhecer isso. É através da realidade da tua história com Deus. Seus filhos precisam conhecer a história que você tem com Deus. A história que você desenvolve com Deus. E transferir isso a eles. A mesma paixão, a mesma vontade, a mesma intensidade de amá-lo e de servi-lo. Isso é transmitir através de palavras e ações. Agora eu pergunto, temos falhado ou não? Talvez você pergunte assim, será? Então vamos mostrar. Espera aí só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Vamos mostrar se temos falhado ou não. Provérbios 22. Provérbios 22. Diz assim, instrua, eu gosto bem da minha versão, né? Eu gosto dessa versão aqui. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não vai se desviar. Olha como temos falhado no legado. Quais são os objetivos dos pais dessa geração? Filho, você tem que estudar. Tem que escolher uma profissão que dá dinheiro. Senta lá, faz a tarefa. Eu estou falando que é errado. Eu estou falando que se tornou objetivo principal. Sim ou não? E o legado espiritual, moral e ético se tornou secundário. Uma vez eu estava dando uma célula para os jovens. Isso faz tempo, gente. A Camila era solteira ainda, né? Cadê a Camila, Dorn? Ela estava, né? Eu lembro ainda que vocês estavam a isso. Então faz tempinho já. Nós estávamos ali com os jovens. E eu perguntei assim, quantos de vocês
saem à noite e os pais sabem aonde vocês estão? Ninguém. Seus pais perguntam? Ninguém. Tem noção que é isso? Jovens de entre 15 e 20 anos, 23 anos. Onde vocês estão? Pai não quer saber, não pergunta. Aí eu lembro que eu perguntei assim: e quando vocês chegam em casa tarde demais, eles perguntam onde vocês estavam? Ninguém. É chocante ou não é? É ou não é, igreja? A igreja precisa acordar, não adianta ficar clamando: Deus, 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 olha a nação, olha o presidente, olha o ministro. Se a igreja não se levantar, o reino de Deus não se estabelece na terra. Mas a igreja está cômoda, quase dormindo. E eu digo uma coisa para vocês: do que o Brasil precisa? Glória a Deus que eu já comecei a ver os braços levantados de guerreiro. E eu espero que até o final, os seus 2 braços e as suas pernas pisem bem fundo, dizendo: eu me levanto na minha nação e estabeleço o reino ao redor de mim. Aleluia! Agora, estamos priorizando outros objetivos com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. E queremos que eles sejam cristãos. Não há como. Porque você não está orientando, ensinando com o objetivo que você quer para ela. O objetivo para a vida dos meus filhos, embora todos esses secundários, mas o objetivo principal nosso é que eles herdem a vida eterna com Deus. E para isso, eles precisam saber quem Deus é. Vamos lá? Quem Deus é, o que Ele fez, como amá-lo e como servi-lo. Vira para quem está do seu lado e diga: quem Deus é, o que Ele fez, como amá-lo e como servi-lo. Ok? Temos falhado no legado, concordamos? Concordamos? Eu vou fazer aquele que está em dúvida concordar mais um pouquinho. A criança, ela está em estado de aprendizado. Ela vai aprender. O importante é nós sabermos quem está ensinando. Então, se você não está ensinando, ela está aprendendo algo de alguém. Eu quero mostrar como a igreja é falha. E olha o que o seu filho, a sua filha está aprendendo na escola. Joga aí. Isso aqui é escola particular. Daqui a pouco eu mostro uma do estado. Esse daqui é da escola particular. Agora olha lá. Não dá para ler, então eu vou mostrar para vocês. Nós não estamos ensinando quem Deus é, o que Ele fez, como amá-lo e como servi-lo. E uma política ideológica tem entrado na sociedade e infundido valores não cristãos para destruir a moral, a ética e o legado espiritual da nova geração. E aí não tem jeito do seu lindo filhinho ser bem-sucedido e tudo lhe ir bem, porque eles estão quebrando princípios por não conhecerem ao Senhor. Olha o que eles têm aprendido na escola. Essas são as entidades, os orixás do candomblé. Com a desculpa do folclore, incluíram toda a religião africana, então. E aí lá em cima você não dá para ler, mas diz assim, eu acho muito importante ler, deixa eu pegar meu celular que está ali. Que ali nem eu consigo ler, só se eu pôr o óculos do pastor. Amor, dá aquela risada linda que o Diego falou que você tem. Vamos lá. Eu acho muito importante vocês verem isso aqui. Olha aqui, o que está escrito lá naquele cor de rosinha. Para governar a chuva, criou o Xumaré. E outros também foram criados, para que os seres humanos sejam felizes. Precisam contar com os orixás e oferecer-lhes presentes, festas, música e dança. Você não ensina? Alguém está ensinando. Vira para quem está do seu lado e diga: você não ensina. Alguém está ensinando. Sabe o que essa
criança está aprendendo? Que para ela ser feliz, ela precisa dar oferta aos orixás. Isso está sendo embutido na cabeça da nova geração, para que ela se acostume com essas figuras, incluídos de uma forma abusiva dentro da nossa cultura. Sim ou não? E a igreja tem deixado. Porque se você não se levanta para ir na escola e falar, olha, o meu filho, eu não quero que ele ouça sobre isso. Eu não aceito que ele participe dessa aula. Eu não quero ele envolvido com isso. E eu sou protegido por lei, que tem liberdade religiosa. Isso é religião. Isso não é folclore. Estão ensinando os nossos filhos. Próximo slide. Agora vamos lá, então. Mas qual que é o problema dos orixás? É de mentirinha. Não é de mentirinha, gente. É de cunho religioso. É a religião, é a fé dos oriubas. Quer dizer, dos africanos que vieram para o Brasil. Olha lá. O mito de criação dos orixás segundo a tradição iorubá. Orixás, as divindades Nagô. Olorum, o Senhor do céu. Quem que é o Senhor real do céu e da terra? Olha, você não ensina. Mas os seus filhos, a nova geração, está tendo algum ensino. E eles estão aprendendo. E nós esperamos colher cristãos da próxima geração. Olorum, Senhor do céu, criou os orixás. E entregou a eles a missão de criar o mundo. Onde vivem os seres humanos. E tomar conta de tudo o que acontece. Para reger o trovão e todas as coisas que envolvem o governo e a justiça, Olorum criou Xangô. Quer dizer, o Deus do trovão e da justiça. Eu conheço um Deus. Nós vamos ler que ele cria todo esse ambiente de trovão, relâmpagos, chuva. Mas a palavra dele diz que a voz dele é como voz de trovão. E com certeza, seu nome não é Xangô, mas é o Deus poderoso, Jesus o Cristo. E daí você tem, então, criou Ogum para isso, criou Iansã para aquilo, raios e tempestades. Enquanto a palavra de Deus diz outra coisa. Oxum foi criada para cuidar das águas calmas. E as suas crianças, as nossas crianças, as crianças e adolescentes da nossa geração estão aprendendo isso. Agora eu pergunto, do que o Brasil precisa? Aleluia. A igreja precisa se levantar. Porque é uma geração sem escolha. Porque nós estamos negligenciando a transferência de um legado espiritual. Alguém, que é o diabo e o seu sistema, tem ocupado esse lugar e dizendo, eu vou ensinar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, segundo o objetivo que eu tenho para eles. E eles não se desviarão. Usando princípios da própria palavra, que nós cristãos deveríamos estar usando. Sua criança passa quanto tempo na escola por semana? Só pensa. Você não fala nada sobre Deus com ela. Como nós lemos lá em casa, enquanto está andando, enquanto está sentado à mesa. Eles não veem na sua vida, gravado na sua testa e na sua conduta, as práticas, né, da sua fé, a sua conduta que condiz com a sua fé. Aí você acha que ele vindo ao domingo, ficando 1h30 na salinha ali da igreja, eles vão se tornar verdadeiros cristãos quando crescerem. Você acha que o que eles vão imitar é a conduta da professora que está lá, que eles vêm 1 hora no domingo? Não, igreja. Então quem está falhando no legado? Nós como igreja. Você como pai. Você como mãe. Você como jovem adolescente, que não tem transferido um legado verdadeiro para a sua geração. Talvez você ache que isso é muito. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui uma coisa para você. Vamos de uma vez, né? Não, em relação a isso, deixa eu falar aqui primeiro. Abre a sua Bíblia e fala assim, deixa eu mostrar aqui. Eu não anotei onde estava. Aqui, gente. Essa daqui é do Estado. E aqui dentro tem os orixás.
E tem ainda a lenda de Xangô. A lenda de Oxóssi. Todinha. Para a criança conhecer. O diabo quer que ela conheça. Não é só ver a figura ou ver por cima. Ele quer profundidade. Ele quer que ela se encante. Então nós estamos cercados por ensinamentos não cristãos. E a igreja precisa se levantar nas escolas, ela precisa se levantar na sociedade, ela precisa sair do comodismo e declarar o seu legado em nome de Jesus. Bom, talvez você não ache isso tão importante. Abre a Bíblia aí em Jeremias. Jeremias 10. Deixa aberto aí. Antes de abrir, quero mostrar um negócio para você antes de ler. Esse aqui é o caderno. Esse aqui é o caderno de tarefa de um menino, uma criança daqui da igreja. O que é isso aqui? Quantos de vocês pais viram esse mês, essa semana, crianças levando para casa saci para pintar, tendo que estudar sobre saci? Quantos? Levanta a mão. Isso. E aqueles que nem viram, porque as crianças fazem na escola e você nem perguntou. Mas isso faz parte do folclore brasileiro. Sim? Então ela precisa saber que o saci faz parte do folclore, mas ela não precisa se envolver com ele. Pastora, mas é uma figurinha. Não, não é uma figurinha. Talvez você não conheça o saci e eu vou te apresentar. Quero que você saiba, porque por falta de conhecimento, o povo, vou falar para você, quem que é essa figurinha tão inocente? A figura do saci surge como um ser maléfico, como somente brincalhão ou como gracioso, conforme as versões comuns ao sul. Na região norte do Brasil, a mitologia africana, não os africanos, eu digo a crença, o candomblé, a crença africana. Olha aqui. Transformou um negrinho que perdeu uma perna, lutando capoeira. Capoeira não é esporte. Capoeira é uma dança de rito religioso, de cunho religioso. Vocês estão me ouvindo? Que os negros africanos não podiam adorar os seus deuses quando estavam escravos no Brasil. Porque os portugueses não deixavam. Então eles iam para o meio do mato dançar a capoeira, com todo o ritual que é necessário na capoeira para adorar os seus deuses. E, continuando, vamos conhecer o saci. Lutando capoeira. Imagem que prevalece nos dias de hoje. Herdou também da cultura africana o pito. Quer dizer, ele não tinha o charuto. Primeiro ele tinha 2 pernas, aí ele perdeu a perna lutando capoeira, aí colocaram o charuto. Uma espécie de cachimbo, né? Da mitologia europeia, herdou o pilho, um gorrinho vermelho usado pelo lendário Trasgo. Quem é Trasgo? Trasgo é um ser encantado do folclore do norte de Portugal, especialmente da região tal, que são pessoas pequenas, de pequena estatura, rebeldes. Usam gorros vermelhos e possuem poderes sobrenaturais. Para vocês, o saci. Isso é quem ele é. Você quer entender ou não quer entender? É quem ele é. Não é uma historinha para criança. Ele é um mito. Ele é um Deus. O que é um mito? É aquilo que a gente viu dos orixás. Eles são personagens fictícios criados para explicar a origem das coisas, do mundo, do ser humano, das coisas. Então eles são semideuses ou personagens que deram origem a algo. De cunho religioso. Quem está entendendo, diga amém. O saci não é uma historinha de criança. Ele é um mito. Ele tem um fundo religioso que eu e você não podemos concordar. Talvez você ache assim, eu acho que é demais. Agora vamos ler então o que acontece. Mas
pastor, é o folclore, né? Não, queridos, a igreja precisa se levantar. Jeremias 10. O que está escrito no subtítulo aí? Deus e os ídolos, ou ídolos e o Deus verdadeiro. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel, ó povo de Deus. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações. Versículo 3. Os costumes religiosos das nações são inúteis. É isso que o seu filho precisa aprender. Quando ele chegar em casa com uma apostila dessa, você conhece a palavra de senta, filho. Vamos estudar quem Deus é, o que Ele fez, como amá-lo e como servi-lo. E Ele diz: não se misturem com as práticas das nações. Os seus deuses são inúteis. Esse é o legado que eu e você precisamos nos levantar com autoridade para deixar. Continuando, verso 6. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Você vai mostrar para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adolescente, para as pessoas ao seu redor, que não há nenhum Deus, nenhum ser mitológico que possa ser comparado ao Deus verdadeiro, que realmente criou céus e terra. E porque você acredita, e porque você vive isso, eles imitarão a sua fé, e tudo lhes irá. Verso 8. São todos, está falando dos deuses agora, das pessoas que os fazem. São todos insensatos e tolos. Querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses destes povos não passam de madeira, prata batida, trazida de Tarsis, ouro. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul. Está tudo aqui, gente. Quer ensinar a verdade? Está aqui. Lembraram de alguma imagem? Sim ou não? Versículo 10. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto. Vira para quem está do seu lado e diga assim: diga isto a esta geração. Estes deuses que não fizeram céus e nem terra. Diga ha, ha, ha. O que nós vemos lá? Embutindo que Ele criou. Depois criou outros orixás para criarem outras coisas, não é? Pois a Bíblia, a única regra de fé e prática para um cristão, diz assim: diga isso. Estes deuses que não fizeram nem os céus, nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Porque um dia eles serão trancados no inferno. Satanás e todos os seus demônios, juntamente com aqueles que não creram na palavra de Deus. Olha o verso 12. Aí você pega uma pessoa que você está explicando e você diz assim: mas foi Deus quem fez a terra, cuja o seu poder firmou o mundo com a sua sabedoria, estendeu o céu com o seu entendimento. Ao som do trovão, as águas do céu rugem e formam-se as nuvens. Desde o confim da terra, Ele faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair os ventos. Ele derrubou em um texto só todos os orixás do candomblé. Obrigada, que o Senhor seja glorificado. Talvez até hoje você não tinha um argumento, e eu estou te dando Jeremias 10. Ele cria as tempestades. Não é Iansã, a dona dos ventos.
Deus é quem dá ordem aos ventos e eles sopram. Quando ele diz, sai dos 4 ventos e sopra. Ele cria com a sua sabedoria e entendimento os céus, raios, trovões, relâmpagos, e faz então com que a chuva caia sobre a terra. Este é o Deus único e verdadeiro, e não há outro. Diante de um folclore cheio de mitos, sim ou não? Sim ou não? Cheio de personagens com fundo religioso. Além do Saci tem outros. No meio disso, nós precisamos nos levantar para dizer o seguinte: o Deus que eu sirvo não é um mito. Ele não foi criado para explicar algo que na ciência não conseguiu explicar. Ele é o próprio Deus que fez a partir dele todas as coisas e sustenta todas as coisas. Ele não é um mito e ele não tem uma história. Ele é a história. Esse é o Deus que nós servimos, que você precisa se apaixonar, que você precisa conhecer para poder transferir este conhecimento. Ele é o Criador. Jesus o Cristo se fez homem e não há nenhum outro Deus que as nações possam criar que tenha morrido e ressuscitado ao 3º dia pelo seu próprio poder. Este é o Deus maravilhoso que eu e você servimos. E os nossos filhos, muitas vezes, desconhecem. Esse é o Deus que tirou-me do ventre da minha mãe. Porque a Bíblia diz isso. Tu me tirastes do ventre materno, contastes os meus dias antes mesmo deles existirem. O Senhor me conhece antes mesmo de me existir. Por quê? Porque foi o Senhor mesmo que me fez com as minhas características necessárias. Ele é o teu Criador. Vira para o seu irmão e fala assim: você tem que se apaixonar. Do que o Brasil precisa? Aleluia. Então vamos nos levantar. Vamos nos levantar para não aceitar que empurrem goela abaixo religiões pagãs, que as próximas gerações sejam influenciadas por isso. Você precisa se levantar. Fala para quem está do seu lado: você precisa se levantar. Talvez você diz assim: será mesmo que eu tenho falhado em deixar um legado? Abra a Bíblia em Jeremias. Quero dizer a resposta do Senhor para você. Será mesmo que eu preciso me levantar dessa forma? Será mesmo que o legado precisa ser passado dessa forma? Olha o que Deus diz, Jeremias 2, verso 31. Vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Verso 36. Porque você não leva a sério a mudança de rumo? Agora eu pergunto para você: essa geração que vem vindo, tá sem rumo ou não tá? Tá. Ela tá confusa, tá ou não tá? Ela tá perdida, quem ela é? Para que ela serve? O que ela deve fazer? As clínicas de psicólogos estão lotando com as mesmas perguntas. Dúvida na sua identidade. Dúvida no seu caráter. E eu pergunto para vocês: será que não dá para notar a mudança de rumo? Será que não dá para notar que essa geração está perdida? Que nós ainda podemos resgatá-las, mostrando a elas o real, o verdadeiro conhecimento do Deus verdadeiro. Quantos entendem que temos errado em transferir um legado? Pega na mão do irmão que está do seu lado, um só. Escolhe uma pessoa.
E diga, olhando no olho dela, diga assim: vamos nos levantar. Há uma geração que pode se perder totalmente. Deus quer estabelecer o reino dele no Brasil através de você. Terceira coisa que nós precisamos entender em relação, cadê a Jéssica? Em relação à mudança de rumo. A igreja precisa se levantar para, primeiro, clamar, orar. Segundo, deixar. Então vamos lá, todo mundo junto. Primeiro para, segundo para, moral, ético e espiritual. E para isso eu pergunto, você pode ser seguido? Pode ser imitado? Terceiro, a igreja precisa se levantar para dizer não à remoção de marcos antigos, a remoção de princípios da palavra de Deus dentro da nossa sociedade e no caráter do indivíduo. Diga amém. Eu vou explicar melhor. Há um versículo que diz assim: não remova os marcos antigos que vossos pais colocaram. Embora esse texto está se referindo a marcos geograficamente falando, né, que eram pedras, enfim, sinais colocados, delimitando o território. Olha, aqui é a sua herança, daqui para lá é a herança de outra pessoa. Não mude o marco, não vá roubar, né, não vá ser injusto. Embora esse texto se refira a isso, eu quero usar o referencial de marco, aquilo que limita e dá proteção. Aquilo que me impede de avançar e impede que o inimigo avance. Nós não podemos remover princípios da palavra de Deus que limitam a nossa conduta. Vou explicar com mais uma dinâmica. Enquanto isso eu pergunto para vocês: do que o Brasil precisa? Aleluia! Glória a Deus! A igreja precisa se levantar para dizer não à remoção de marcos. Princípios que estruturam o caráter do indivíduo. Porque a verdade, que é a palavra de Deus, ela dá estrutura ao indivíduo. As leis, os preceitos de Deus estruturam o caráter, o bom caráter. A remoção desses princípios traz uma deficiência no caráter do indivíduo. E aí você vê um aumento de mau caráter na sociedade. E você não entende por quê. E eu quero te dizer, porque marcos estão sendo removidos. Por exemplo, Deus fez homem. Vira para o seu irmão, com cara de homem ou com cara de mulher, não sei o que quiser aí no momento. Então vira aí e diga assim: Deus fez homem e mulher. E aí, querem remover esse marco com a ideologia de gênero. Deus fez o ser humano, você escolhe o que você quer ser. Diga não à remoção de marcos antigos. É princípio da palavra. Deus fez. Esse marco não sai do caráter do indivíduo que se aproxima de mim e não sairá da sociedade se nós não deixarmos que ele seja removido. Mas a igreja tem sido passiva. E a passividade pessoal e social traz decadência para o indivíduo e para a sociedade. Decadência moral, ética e espiritual. Diga para o seu irmão, diga: a sua passividade traz decadência no caráter das pessoas e da sociedade. Igreja, precisamos dizer não à remoção dos princípios da palavra. Querem legalizar o aborto? Vamos tirar esse limite. A igreja diz não. Porque a Bíblia diz que Deus dá a vida e só Ele a... Então a igreja diz não. E a igreja diz direito à vida. Nós não removemos marcos da palavra. Não negociamos princípios bíblicos. Mas porque marcos estão sendo removidos,
da sociedade, ou já dentro dos indivíduos, estão deformando o caráter social e individual. E é isso que nós temos colhido. Sim ou não? Agora vamos pensar. Se o limite me protege, significa que se eu remover um marco, o que acontece? Perigo. Se eu avançar, eu vou cair. Talvez você ache assim, isso não tem a ver, isso não é tão assim. Eu quero dizer que a remoção dos marcos vão fazendo que os indivíduos beirem o precipício e a decadência, a queda é real. E é isso que nós temos colhido socialmente. Não, você acha que a corrupção vem da onde? Se um princípio da palavra é ser justo, ser verdadeiro, ser honesto, não roubar, removendo esses marcos, o que sobra? A corrupção que nós colhemos como estrutura social. Mas nós deformamos, removendo em cada indivíduo. Quando você não ensina ao seu filho que ele não pode roubar, com persistência. Porque toda criança, ela já tentou um furto. Não posso generalizar, porque eu estou dizendo toda, não toda. Mas eu já. Seguinte, eu estava no pré, e aí minha mãe trabalhava na escola, né? Ela era professora. Então eu era uma criança e o dono da cantina da escola gostava muito de mim e tal. Então eu sempre entrava na hora do recreio, do intervalo, e falava: tio, posso pegar uma bala? Ele falava: pega, Renatinha. E a Renatinha ia. E a Renatinha não pegava uma bala, ela pegava um monte de bala. E ela saía e distribuía. Isto é? Aí, como é bom ter uma família que te transmite o legado. Eu conheci Jesus com 8 anos de idade. Aceitei, me apaixonei por ele, nunca mais esse amor se enfraqueceu na minha vida, mas só aumenta. Cada vez que eu conheço, eu amo mais. Então eu mesmo, convencida pelo Espírito Santo, entendi que estava roubando. E eu mesmo me denunciei à minha própria mãe. Cheguei em prantos e disse: estou roubando. Minha mãe: como, meu Deus? Eu contei para ela tudo e ela disse assim: pois eu vou te ensinar. A sua ação tem reação. Você vai pagar. Eu vou ter que contar para ele. Vai. E eu vou junto para ter certeza. Aí minha mãe chegou, a gente chegou, entrou na escola, foi na cantina, ela falou, eu não lembro mais o nome do senhor, já era um senhor de idade. Ela disse: fulano, nós viemos aqui porque a Renata tem um negócio para falar. E aí, resumindo bem a história, eu disse: olha, eu roubo, já faz um bom tempo. E minha mãe mandou eu vir pagar. E aí ele disse assim: Dona Orli, imagina, eu vejo ela pegar, é uma criança. Não, a remoção de marcos. Ela, olha, aí minha mãe falou para ele: ela roubou. E eu estou ensinando um princípio de justiça para ela. Ela tem que pagar, ela tem que devolver aquilo que ela pegou, que não é dela. Não tem como ela devolver as balas, né? Então ela vai devolver uma quantia que o senhor declarar aí. Aí ele estabeleceu uma quantia e nós pagamos. Aquilo nunca mais me saiu. Nem manga eu pegava no pé do vizinho. Porque vai saber quanto que ele ia cobrar por uma manga depois. Não, a remoção de marcos. Simples assim. Justiça é justiça. Verdade não é meia mentira. Verdade é verdade. Vocês estão me entendendo? E a sociedade quer tirar. Ela quer ir tirando marcos. Olha, dependendo da mentira. Olha, você escolhe o sexo que você quer. Vamos dizer sim às drogas. Vamos dizer sim ao aborto. Vamos dizer sim à legalização da prostituição como profissão. Ah, é? Aí adolescente vai fazer curso profissional. Porque virou profissão. E aí existe o curso profissionalizante. Diga não à remoção
de marcos. Porque as remoções desses marcos, a remoção de princípios da palavra de Deus, levam o indivíduo e automaticamente toda uma sociedade à queda moral, ética e espiritual. E o Senhor nos disse em Jeremias: ei, vocês desta geração, será que vocês não têm visto a mudança de rumo? Será que dá para reconhecer que nós estamos falhando em transmitir o legado e estamos, pior ainda, permitindo que marcos, que esses princípios sejam removidos? Nós precisamos dizer não. Como? Vou dar mais um exemplo aqui. A palavra do Senhor diz sim que a palavra tem poder, sim ou não? Isso é um princípio bíblico? Pois esse aqui é o mesmo caderno da mesma criança e outra tarefa. E é uma tarefa de bruxa com a palavra. Isso. Aí lá embaixo a observação é o seguinte: olha, eu estou lendo de cabeça para agora eu vou ter que ler. Para descobrir o segredo, leia a palavra refletida no espelho. Quer dizer, a criança ela vai querer falar essa palavra. E essa palavra tem uma simbologia. Isso aqui é encantamento, é bruxaria. E aí, olha o posicionamento de uma mãe cristã de verdade, que ela pode dizer: eu sou uma igreja e tenho me levantado. Olha o que ela colocou. Era uma tarefa, tinha que fazer um negócio aqui. Professora fulana de tal, bruxa, nós não celebramos. Quer dizer, nós não aceitamos. A palavra abracadabra significa a palavra cabalística que os antigos atribuíram à virtude de curar moléstias, amuleto usado em encantamento, magias. Desculpe, professora tal, sei que faz parte do seu ensino, mas acredito no significado e na força das palavras sobre a nossa vida e saúde. E a professora colocou: ok, beijos. Do que o Brasil precisa? Acho que você podia aplaudir ao Senhor por isso. Pelo menos uma mãe tem feito alguma coisa. Nós todos podemos fazer coisas. Marcos estava falando hoje o posicionamento do professor do Josué. Ele falou diante dos pais de aluno que existiam coisas de cunho religioso que ele não ia ensinar às crianças, porque a cada criança tinha a sua religião e ele não ia interferir como professor. E ele nem cristão é. Eu pergunto: onde está você, igreja? Onde está você que deveria se colocar assim, numa reunião de pais, ou como professora, ou como diretora de escola, ou como inspetora, fazer alguma coisa pelos princípios da palavra, para que eles não sejam removidos? Exatamente. O Josué pediu para falar lá do livro Sem Palavras, ele deixou, porque falava só do coração limpo e tal, ele deixou, a classe amou. A diretora convidou para ele fazer o ato cívico contando o livro Sem Palavras. Igreja, se levanta. A geração está sedenta pelo Deus verdadeiro. O único capaz de colocar todos os deuses debaixo do seu pé é debaixo do seu pé, o pé da igreja. Não é ele que vai vir pisar os reinos, os deuses do reino. É debaixo do pé da igreja. Então se levanta e faça algo. Faça algo. Olha, há uma instrução. Nós estamos no meio de uma política ideológica. Sabe aquele texto que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O diabo pegou este princípio e tem feito exatamente isso com essa geração. Eu vou remover marcos. Eu vou renovar a mente dessa geração e aprisioná-los dentro de conceitos que os levarão à decadência moral, ética, espiritual do indivíduo e da sociedade. Vou escravizá-los. E ele está fazendo isso
com essa política. Então, o que os professores de pedagogia, dentro das universidades, estão aprendendo? Gente, agora a regra é o seguinte: se você dá lá curso infantil e um menino resolve beijar outro menino, você, professor, finge que não está vendo. Não se meta. Agora eu vou falar para vocês. Isso é o que a política está mandando. Isso aqui é um livro do Procurador-Geral da República. Cristão, diga glória a Deus. Falando do nosso direito legal para nos levantarmos como igreja. Dizendo assim, se isso acontecer na sua escola, você chega lá e diz assim, é direito meu. Educar sexualmente o meu filho é direito da família, está na Constituição. E eu não quero que isso aconteça com meu filho. Se acontecer, eu processo você. E aí mexeu no bolso, né? Agora vai ter um monte de crente querendo processar, né? Eles não estão muito preocupados com a geração, não. Mas falou que vai ganhar dinheiro, agora vai ficar um caça na escola. A escola não pode dar orientação sobre sexo para o seu filho. O que você aprende na escola é a reprodução, como é que acontece, né? A mulher, o homem e como que o ser humano se forma, mas não como é uma relação sexual. Isso, diante da Constituição, é direito da família. Direito da família. Se acontecer na sua escola, como já está acontecendo, porque eu sei, de professores falando sobre sexo e ainda falando assim, olha, para criança de 10 anos, 11 anos, você pode fazer sexo quando você quiser. Deus gosta, viu? A criança disse isso. De 11 anos. Agora, é isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia fala sobre a impureza moral. Então, é direito. Se isso acontecer na sua escola, se o filho te contar, você chega lá e diz assim, ou isso para, ou a minha próxima visita é com o advogado. E ganha um bom dinheiro. Quer ver como eu vou estimular os crentes a levantar agora, bem mais forte? O procurador estava ensinando, mostrando, falando, dando uma palestra sobre isso, exatamente sobre a erotização, orientações sobre sexualidade infantil e falando da erotização das crianças. E ele falando que a igreja precisa se levantar para denunciar. Criminalmente, as pessoas precisam responder por isso. Aí, ele disse assim, em alguns casos, né? E teve um que a pessoa foi, o adolescente pegou um livro, meio pornográfico, meio relatando algumas cenas de sexo. Quando chegou em casa, o pai viu e disse, onde você pegou isso? Na biblioteca? O pai foi lá. Processou a escola. 3 motivinhos tinha. Que eu não sei como é que chama. 3 infrações. 5 cada uma. 15 mil. O diretor falou, gente, caça todos os livros. Dá uma olhada para ver se não tem mais nenhum. Não vai falir. Vocês estão entendendo? Quando você chegar e falar assim, se a professora resolver fazer, ela tem que pagar. Porque o processo é contra ela. E aí você vai para a diretora não fez nada, outro processo da diretora. E aí você vai embolsando. Quem sabe assim eu não estimulo você para fazer alguma coisa? Porque o que o Brasil precisa? Gente, existem tantos casos relatados pelo Procurador-Geral da República. E ele está pedindo que a igreja se levante e faça alguma coisa por uma geração que está sendo abusada na sua inocência. Gerando uma dúvida se ele é homem ou se ele é mulher. Não porque Deus fez assim, mas porque ele está sendo abusado num período em que o seu caráter está sendo formado. Por isso, as clínicas estão se enchendo de pessoas que não sabem o que são e nem para que servem.
confusos. E nós precisamos dizer não à remoção de marcos. Sim ou não? Sim. Vira para o seu irmão e diga não. À remoção de marcos. Tá tudo aqui, gente. Tem tanta lei aqui, não vou ler não. Mas eu gostei de atitude hoje de manhã, de algumas pessoas que vieram e disseram, eu estou me levantando. Cadê a lei? Está aqui, artigo tal, não sei o que lá. Eu vou me levantar. Com os meus filhos, não. Talvez você não tenha filho mais, nessa idade da inocência. Talvez você, adolescente, jovem, realmente já passamos dessa idade, onde a estrutura do nosso caráter está sendo formada. Mas existem muita criança sofrendo, porque ela não sabe discernir entre o certo e o errado, entre a moral e a imoralidade. E ela está sendo vítima de um abuso mental, psicológico e muitas vezes físico, que está gerando a desestrutura deste pequeno indivíduo, que crescendo desestruturado, terá um caráter caído, moral, ético e espiritual. O que eu e você estamos fazendo? Fechando a nossa boca para não ser preso. Enquanto quem deveria estar sendo preso é quem viola a lei. Nós tivemos agora um caso que apareceu na TV de uma... Como é que chama? Esqueci de novo. Não. Grupos ativistas gays, ou homossexuais, enfim, que foram a uma escola e aí tinha alguns standards, né, que seriam colocados, vocês devem ter visto essa reportagem, e eles montaram um standard para sei lá o quê, né, e teve então denúncias, porque foi distribuído neste standard um livreto pornográfico, mas muito sujo. E não eram crianças, eram os adolescentes que estavam horrorizados com aquilo que estavam vendo, lendo e vendo figuras. Muito grave. Não vou relatar aqui, mas relatou na TV. E aí o repórter foi entrevistar, então, o diretor, o responsável por esse grupo. E aí ele disse assim, não, aconteceu um equívoco. Foi sem querer que foi parar lá. Isso aí estava dentro de uma caixa e levaram para lá e distribuíram, mas não era para ser distribuído lá. Tudo bem. Se você matar o outro sem querer, você responde criminalmente, sim ou não? Sim ou não, advogado? Foi sem querer? Foi, mas vai responder criminalmente. Porque da próxima vez você fica esperto. Que o Brasil precisa? A igreja precisa se levantar e conhecer os seus direitos antes de perdermos esses direitos pela remoção de marcos. Mas pastora, como é que eu posso remover esses direitos? Já está na Constituição, pelas emendas que vão criando. Vão criando emendas nos artigos e aí de repente aquele direito você já não tem ele na totalidade. Mas nós, igreja brasileira, ainda temos direito. Nós temos como nos levantar. Diga amém. Amém. Eu quero terminar. Quantos estão entendendo? Amém. Quantos estão cirando aí no seu espírito? Amém. Vira para o seu irmão e fala assim, estou irado. Mas faz cara de irado mesmo. Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que tem muitos que não se iram. Porque no mundo onde o egocentrismo é pregado, você só pensa em você. Chegamos ao cúmulo de não pensarmos nem nos próprios filhos. Então eu realmente acho que muitos não se indignam, não se iram. Porque não conseguem ver com compaixão a debilidade dos indivíduos ao seu redor, a decadência das pessoas ao seu redor. Não se compadecem mais. Eles são vítimas. Nós amamos
Cada uma dessas pessoas que tem removido marcos, que tem confundido as coisas, nós os amamos, queremos resgatá-los, queremos falar para eles sobre quem Deus é. Mas isso tem que ser movido por compaixão. É preciso. Quero falar só isso. O esquema agora é quebrar tabu. É ou não é? Tudo que é tabu, a nova geração ou a sociedade hoje quer quebrar. É uma liberdade que está sendo proposta que levará toda uma geração ao cativeiro. Realmente, quebrar tabu é o esquema. Vira para o seu irmão e fala assim: quebrar tabu realmente é o esquema. Agora eu vou falar para você o esquema para quê? É o esquema do diabo para acabar com o homem e a sociedade. Esse é o esquema. Você vai entrar nele? Vai entrar nele? Então do que o Brasil precisa? Do que o Brasil precisa? Ah, eu gostei, irmão. Até para a terceira vez. Eu ia fazer, me controlei. Porque já aí era gravar demais, né? Os irmãos que estão suportando isso, né? Mas eu quis fazer isso exatamente para você entender uma coisa. Às vezes você acaba de se levantar, você mal sentou, já tem que se levantar de novo. E aí, às vezes, onde você fala: ai, quer saber? Vou orar. Você tem que orar, sim. Mas você tem que ensinar seus filhos com persistência, transferir legado. Você tem que dizer não à remoção de marcos. Sim ou não? Sim. Então não é só orar, é também orar. E quando a igreja não quer agir mais, ela dá essa desculpa: eu vou orar. E o pior, nem ora. Porque se ela tivesse compaixão mesmo, ela estaria agindo. Sim ou não? Sim. Então, mais uma vez, vira para o seu irmão e diga: quebrar tabu é o esquema mesmo. Mas é do diabo. Vira, se você tiver alguém aí mais jovem, se você que está perto de um jovem, do adolescente, vira para ele e fala assim: não remova marcos. Eu sei o que vocês estão pensando, eu vou falar para você. Da minha vida, eu nunca removerei marcos. Que tem gente que enquanto a gente está pregando, fica pensando em umas coisas assim, sabe? Me falaram de manhã: pastora, toda vez que você falava não remova marcos, eu falava: pastora, não remove mesmo marcos da sua vida. Mas escuta, não remova, não quebre os tabus, não remova. Vamos amar essa geração que está confusa, que está perdida, e vamos declarar a ela o seu pecado. Vamos declarar a ela todo o engano do diabo, aonde quer que ele esteja sendo fomentado, na escola desde pequenos, ou já entre vocês jovens. Diga sim. Quero contar uma coisa. Talvez você jovem tenha um amigo que usa droga. Eu também tinha vários amigos assim, pessoas que podiam se aproximar. E uma vez um cara, a gente estava tentando, mais duas pessoas estávamos tentando levá-lo para a igreja, tirá-lo daquela situação de decadência moral, ética e espiritual. E aí ele disse para mim assim: mas você precisa usar droga, pelo menos uma vez. Eu falei: não vou usar droga, eu tenho princípio, eu não quero. Aí ele disse assim: mas você nunca experimentou, como é que você fala que droga é ruim? Aí eu vi uma sabedoria de Deus sobre a minha vida naquele momento. Eu vou usar uma palavra mais dócil agora, mais infantilizada. E eu virei para ele e falei assim: será? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você come cocô? Aí ele olhou e falou: você tá louca? Eu falei: não, porque você nunca experimentou, como é que você sabe que é ruim? Gente, vai, aplaude a minha sabedoria. Ele nunca mais me ofereceu droga. Porque se ele me oferecesse, eu ia oferecer o cocô. Então nós combinamos assim:
Você pode ter o que você quer, mas o meu princípio da minha vida, você não remove, Marcos. Os princípios da palavra estão em mim e na minha casa, porque eu ensinarei os nossos filhos com persistência no objetivo pelo qual nós queremos que ele alcance. Você entendeu? Jovem, peça sabedoria. Influencia a sua geração. Se levanta, igreja. Porque do que o Brasil precisa? Eu quero terminar dizendo a quarta coisa que a igreja precisa se levantar. A igreja precisa se levantar para gerar líder Daniel. Diga líder Daniel. Quem foi Daniel? Daniel foi um homem de Deus. Diga jovem e sábio. Aí vira para o seu irmão e fala assim como eu. Gente, sabe, depois dos 40, teve gente que sorriu até o siso agora. Jovem e sábio, assim como eu. Daniel era jovem e sábio. Cristão. No sentido de cumprir todas as ordenanças, de amar a Deus, de servi-lo de todo o seu coração. Não negociava princípios. E Deus o colocou num lugar de honra, de excelência. Pensando hoje, ele seria um ministro. Tá? Só para você entender. Deus o coloca ali, pela sua conduta moral, ética e espiritual, pela fidelidade desse homem a Deus. Deus o coloca ali, numa posição importante. Deus tem colocado você em posições importantes, dentro da sua casa, dentro do seu ciclo de amizade, na sociedade, na política. Deus pode levantar Daniel, sim, para serem prefeitos. Se você não crê, você não gera. Para serem prefeitos, vereadores, deputados, ministros, presidente. A igreja precisa levantar líder Daniel. Mas líder Daniel é a referência de um líder com caráter cristão firme. E eu pergunto, a igreja tem falhado nisso? Porque a igreja tem se preocupado em ficar com a campanha da prosperidade, a campanha da libertação dos 7 relâmpagos e 5 trovão, a campanha do não sei o que lá, e não tem trabalhado no caráter do indivíduo e a fraqueza do caráter do indivíduo. Se esse cristão de fraco caráter for colocado no lugar de poder, o que ele vai acontecer? O que vai acontecer? Ele se corrompe. Então a igreja tem falhado em gerar líder. Vira para o seu irmão e fala assim: nós, como igreja, precisamos gerar líderes Daniel. Olha com o olho de profeta e diga assim: você tem que ser um Daniel nesta sociedade. Como o pastor Marcos disse, nós estamos próximos à eleição de prefeito e de vereadores. Agora eu quero te perguntar, com que intensidade você ora? Porque eu ouço muita gente, a gente vota para cristão, chega lá e é pior que os do mundo. A culpa está em quem? Que fica aí? Nós só queremos revelação. Você quer saber qual a maior revelação de Deus? Vai procurar na palavra. Os profetas se levantavam para declarar o pecado do povo. Para mostrar o caminho correto ao povo, para que eles não se desviassem. A palavra nos mostra que a preocupação de Deus, embora Ele nos prospere, porque Ele diz que se você cumprir os princípios, você será plenamente feliz. Lembra de Deuteronômio, o primeiro texto? Então você não precisa ficar aí desesperado com a sua prosperidade fazendo campanha. Cumpre os princípios e você será plenamente. Vira para o seu irmão e fala assim: cara, na real, cumpre os princípios
E você será próspero, liberto e feliz. Só que para gerar líderes que a gente depois não fica metendo pau, quando chega no poder, a gente precisa gerar no caráter. Porque eleger cristão, que faz parte de um grupo político, aí o maior ali da coisa falou, nós vamos lá no terreiro, porque a gente precisa receber uns passes lá, porque a gente tem que ganhar a política. E ele vai, porque ele faz parte, né? Tem que ir. Eu não faço nada, fico lá, mas eu vou. Isto não é líder Daniel, porque quando isso foi proposto para Daniel, ele disse, eu não me sujeito, eu não me dobro diante de outros deuses, eu não removo os marcos, a minha prática é amar a Deus de todo o coração, com todo o meu entendimento, orar ao meu Deus, e eu vou dobrar os meus joelhos, e eu vou orar ao meu Deus por essa nação. E sabe o que aconteceu? Você vai para a cova dos leões. Ele falou, eu vou, mas eu não me corrompo. Eu não removo os marcos. E aí o que acontece com Daniel, quando ele é jogado num lugar de opressão? Deus fecha a boca dos leões. Sabe quando esses homens são colocados, quando você resolver na sua escola, dentro da sua classe, na sua faculdade, na sua família, na sociedade, quando você se levantar como Daniel e quiserem acabar com você, Deus fala, leãozinho, fecha a boca, fecha a boca, fecha a boca, fecha a boca, da vida dele quem cuida é eu. Aí, o rei chega no dia seguinte, Daniel, né, achando assim, será que o Deus de Daniel salvou Daniel? Ele disse, estou aqui. Ai, Daniel, o que aconteceu? Deus, o meu Deus, fechou a boca dos leões. E ele diz, então sai daí, tirem Daniel. E sabe o que ele fez? Vocês que mandaram colocar Daniel lá, vai vocês para o leão comer. À medida que eles foram jogados, os leões os devoraram. Quando você permanece fiel a Deus, os teus inimigos perecerão. Quem entendeu? Quando você permanece com seu caráter cristão íntegro, moralmente, eticamente e espiritualmente, os teus inimigos vão perecer. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Mas Daniel precisa se levantar na nossa geração. E Deus quer fazer de você um Daniel. Do que a igreja, do que o Brasil precisa? Do que o Brasil precisa? Fica de pé. Põe sua Bíblia na sua cadeira. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Não tem como nós fazermos um apelo aqui. Presta muita atenção nisso. Porque nessa hora, às vezes, a sua tendência é desfocar. E essa é a parte que eu quero que você grave. Não tem como nós chamarmos você aqui para frente, para que você seja um Daniel na sua geração. Porque Daniel não é gerado na oração com imposição de mão. Daniel é gerado na formação do caráter. Agora eu pergunto, essa casa aqui tem feito isso? Quem é líder nessa casa, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Agora eu pergunto, nós, os pastores dessa igreja, trabalhamos o seu caráter, sim ou não? Sim. Corrigimos a sua conduta, sim ou não? Sim. Nós retrocedemos quando você não gosta? Não. Pode abaixar a mão. E eu sei, eu espero, mas eu sei que vocês também têm feito isso com os seus liderados, confrontando no seu caráter, porque nós precisamos gerar Daniel. Então não adianta fazer um apelo, você vir ou orar para que Daniel se levante. Daniel vai se levantar no seu caráter, porque você vai resolver não remover princípios e estabelecer um legado para essa sociedade. E orar, porque Daniel era um homem de oração. Você vê tudo na vida de Daniel. Você vê um homem de oração, um homem que transmite legado, porque ele influenciou 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Também não se dobraram diante dos deuses estranhos. Daniel tinha tudo isso nele, ó. Não removeu marcos e se levantou com uma proeminência. Nós não podemos fazer aqui uma oração para que os marcos da sua vida não sejam removidos, porque isso você tem que resolver todo dia na sua vida. Sim ou não?
É uma escolha diária que você tem que fazer. Todas as vezes que você for tentado a mentir, você precisa dizer não. Então não há uma oração para isso. Não há uma oração para você transferir um legado, porque isso é uma decisão sua diariamente. Você escolhe se levantar para transferir um legado a essa geração. Quem escolhe? É uma decisão que você vai escolher. Você vai, e eu quero dizer, você vai responder diante de Deus sobre isso. Se vai transferir esse legado ou não. Mas existe algo que nós podemos fazer aqui e eu quero fazer. Nós podemos clamar com todo o nosso coração pelo único Deus verdadeiro, para que Ele nos use e estabeleça o seu reino na nossa nação. E é este apelo que eu quero fazer. Eu quero que entre a bandeira aqui. Pode colocar na frente. Vocês vão colocar na lateral? Pode colocar. Eu quero fazer um apelo, assim. Nós vamos cantar essa canção. E eu quero que você, que decide hoje, não me importa quantas cadeiras a gente tem que tirar aqui da frente, não me importa a bagunça santa que a gente faça, mas uma santa indignação precisa ter sido gerada no seu coração. E eu espero que o Espírito tenha feito isso na sua vida hoje. E eu quero fazer um apelo para que você venha orar e clamar, para que Deus te dê tudo que você precisa para estabelecer um legado, para não remover princípios, para se levantar como Daniel e orar pela nossa nação. Eu quero que você venha clamar para que o reino de Deus seja estabelecido. E de alguma forma, se você puder chegar e os primeiros conseguirem tocar a bandeira, toque mesmo. Então, se você quer se posicionar, se você quer se levantar, é o momento de você vir à frente. Você pode trazer a sua bolsa. Às vezes as pessoas ficam no lugar porque tem a sua bolsa para segurar. Traz a sua bolsa. Mas faça alguma coisa, igreja. A sociedade está em decadência. As gerações estão confusas, se perdendo pela falta do conhecimento do Deus verdadeiro. E o apelo nessa noite é para que eu e você nos levantemos. Pode começar a orar. Pode começar a se aproximem o máximo que conseguirem. O máximo que conseguirem. Tem muita gente para vir. Então, por favor, se aproxime. Se una. As pessoas saem para a rua, sufocadas, aglomeradas, para reivindicar politicamente as suas coisas. E às vezes nós como igreja não conseguimos nos aglomerar um espaço para clamarmos pela nossa nação. Eu quero que você levante as suas mãos. Eu quero que você levante a sua voz. E que você se levante para clamar, para clamar, para clamar. Oh, rega a sua voz. Oh. Levantamos as nossas mãos, declaramos em alto som sobre a nossa nação.